Oi, Cláudia Pedralcena para vocês. Você tem um filho especial? Quer ter um filho obediente? A gente ajuda você a ter um filho obediente. E o tema de hoje é os primeiros nãos na vida de uma criança. Quais as causas e os efeitos de um não na vida de uma criança? A gente vem falando para vocês no nosso canal, que é para a família, acerca da importância da família na vida da criança, as referências, toda a interferência e, na verdade, toda a influência que essa criança tem, tendo pais ou pessoas responsáveis por ela. Quando a gente percebe uma criança assim, órfã, né, a gente chama ela de institucionalizada, exatamente porque ela é uma criança que ela participa de um processo institucional, de pessoas que são cuidadoras, mas a referência de pai e mãe, como nomenclatura mesmo, conceito até de chamar como referência meu pai, minha mãe, elas não têm, mas tem os cuidadores que elas se afeiçoam. E essas pessoas influenciam as crianças. Então, como eu já vinha falando, o nosso cérebro, ele vem preparado, né, como o computador, ele vem com tudo pronto, a placa-mãe pronta, inteligência, a memória, a atenção, todas as questões e todos os arcabouços que são necessários para um processo de desenvolvimento. Nesse ínterim, pode acontecer alguma lesão, transformá-lo ou trazê-lo para uma deficiência permanente ou não. Existem quadros que até podem ser superados, mas são muito poucos, em decorrência da vida, né, que se tem. E existem transtornos também que não são superáveis, mas não são curáveis. Então, as crianças passam a ter a nomenclatura, então, de pessoa com deficiência e cada um com seu CID, que é o Código Internacional de Doença, como a gente vem tentando montar aqui para vocês entenderem o que é cada um, como funciona, quais são os sintomas, a necessidade de termos o olhar muito criterioso, inclusive para essa influência familiar, como é a construção dessa família. Isso é muito importante para a criança. E quando a gente fica insistindo no aplicativo do não, por que é tão importante assim, Pedral? Por que é tão importante dizer esse não para a criança? Nessa construção, como eu já falei antes e vou falar aqui de novo, nessa construção, os primeiros anos, do 0 a 2 anos, existe todo um complexo neurológico que está sendo desenvolvido. De 3 em 3 meses existe, inclusive, uma mudança neurológica. Se vocês forem pensar, e se vocês estiverem acompanhando, percebam que a sua criança que nasceu, hoje com 3 meses é uma outra criança. Ela começa a ficar esperta, ela já olha, ela já tem movimentos que a gente chama de motricidade já diferenciados, porque ela está ganhando situações de desenvolvimento. Com 6 meses, ela jamais é aquela criança de 1 mês que nasceu. Com 9, ela é muito mais esperta. Com 12, ela fecha um ciclo. 1 ano de vida. 3, 6, 9, 12. São de cada 3 meses. Daí em diante, a criança também continua crescendo. Ela continua existindo em cima dessa necessidade de um desenvolvimento trimestral. Então, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, até 2 quando ela fecha. Durante esse período, toda a motricidade que é necessária para a criança ter, até andar, ela vai ter que desenvolver. Nesse período, a criança apenas observa o mundo. Ela olha o que está ao redor, captando situações, entendendo quem olha para ela, esse olhar que está dentro dela, as pessoas que dão coisas para ela segurar, as descobertas da mão, toda a necessidade da motricidade. Nesse momento, o cérebro está voltado para esse desenvolvimento. A criança precisa rolar, precisa segurar o pescoço, na verdade, segurar o pescoço, rolar, ela precisa sentar, ela precisa ajoelhar, ela precisa ficar em pé. Então, todo esse desenvolvimento da criança, ele vai se passar nesse período. Quando ela fica em pé, reparou que quando a criança fica em pé, ela cambaleia. E para ela deixar de cambalear, ela bota a mãozinha para cima, ela começa a andar com a mão assim para cima, ela passa a andar assim, tentando se equilibrar. Durante um grande período, até ela ficar em pé, ela vai ter que buscar esse equilíbrio, que também é neurológico, faz parte do cerebelo nesse momento e do arcabouço da motricidade aí. Passa também pela área vestibular, então são sistemas que vão trazendo a criança para o seu eixo. Assim que a criança anda, ela começa a andar então com harmonia e também com segurança. Quando ela detém essa segurança, a criança
é uma criança bípede, deixa de ser uma criança que anda de 4, quadrúpede, ela não precisa disso. E é exatamente esse ganho da criança que a gente levou milhões de anos para conseguir na evolução, para sermos humanoides. Essa é a motricidade. E até 12 anos, todos esses feixes neurológicos se desenvolvem articulando e desenvolvendo uma motricidade mais fina, mais rebuscada, gestual. O corpo se mexe com mais maleabilidade, não mais com grosseria, é mais maleável. Já tem o gesto e já tem a malícia corporal. A gente sabe como entrar nos lugares, sabe como sair, a gente sabe se portar, a gente tem gestos mais finos, a gente tem gestos que os X e o Y recomendam de acordo com a genética de cada um. Enfim, a gente então virou gente. Os milhões de anos vividos até aqui foram transformados em 2 e até hoje a gente está evoluindo. Dentro disso tudo, a criança também começa a ter atitudes. Porque o desenvolvimento da criança não é só motor. A gente sempre tem que olhar como ela se desenvolve dentro dos seus aspectos conceituais, como ela recebe esses conceitos, na verdade, até 2 anos. Como ela se desenvolve na área motora, se até 1 ano e 1 mês ela andou. A gente tem que ter uma tabela para entender tudo isso. E como ela se desenvolve em suas atitudes. É claro que a criança, apesar de não ter a mobilidade, ou mesmo ela não ter ainda uma independência, uma autonomia, até 3 anos a gente pena atrás de menino, né? Fica correndo atrás de um lado, corre atrás do outro, a gente tá sempre segurando para que não mexa em algo, no futuro que é alguma coisa, enfim. É aquele período em que a gente não senta para comer, tem sempre alguém que fica vigilante, a gente faz rodízio com o pai ou com as pessoas que estão ao nosso redor para cuidar das crianças. Durante esse período, a criança também ela é ousada. Ela também está tentando. E é exatamente nesse momento que ela faz coisas que ela não sabe o que é, não tem sentido, mas que a gente começa a dar sentido para ela. Então, se a criança faz coisas que não deve, o que é fazer coisas que não deve? São coisas que socialmente, conceitualmente e nessa questão social irão interferir na vida social desse sujeito. Menino ou menina, ou seja lá quem ele for. Nós estamos falando dessa pessoa que vai se construir, se constituir e que com 2 anos provavelmente vai para a escola e vai para o seu primeiro palco social. E o que ela vai levar para lá? Essas atitudes que ela tomou serão exatamente mediadas por nós, os adultos, de preferência o pai e a mãe, ou pai e mãe. Esse adulto que interfere na vida da criança, que influencia na vida da criança, é que vai levar para essa criança exatamente os conceitos para ela poder transmigrar para o mundo social quando ela for para o palco pela primeira vez e sozinha, que é a escola. Bom, como é que acontece então? Como é que chega esse não para essa criança? Exatamente não. Quando é a primeira vez que você vai dizer não para a criança? Ela ainda é um bebê. É quando ela oferece o tapa. É quando ela levanta a mãozinha e bate no rosto da gente. Ela não bate no meu rosto. Ela apenas tem um gesto, é um gesto motor, absolutamente motor, onde ela aplica uma brincadeirinha e bate no rosto do adulto. E por que ela bate no rosto do adulto? Porque ela está no colo. Porque ela faz isso. Então, qual é o primeiro gesto que a gente tem que ter? Não, isso dói, mamãe. Não, bate não. Você oferece o nome do que ela está fazendo. Como quando ela sorri, ela está sorrindo e você devolve isso. Ela está sorrindo, ela riu pra mim. Quando ela chora, ó meu rosto, ela tá chorando. O que ela tem? Oh meu Deus do céu, tá dodói. Deixa eu ver, o meu rosto não transparece alegria, o meu rosto transparece preocupação. Como quando ela sorri pra mim, eu dou sorriso pra ela. Nos mensagens a gente está feliz, mas quando ela tá com dor, estou preocupada. Nesse momento, é a primeira vez que eu vou mostrar a minha cara de tristeza ou de zangada. Mas não é aquela zanga, é aquela zanga. Não, mamãe, isso dói, machuca rosto de mamãe. Pode não. Primeiro não sai ali. Não é um não absolutamente autoritário, nem de autoridade. É um não de entendimento. Porque no momento em que ela me bateu, doeu.
Ai, eu tomei susto. Se eu dou risada, ela me bateu. Ela vai achar que isso é uma coisa boa. Se eu disser, não, mamãe, ela vai achar estranho. Ela vai chorar. Ela vai chorar. Ela vai chorar porque ela tomou um susto. Porque você não está nem sorrindo, nem preocupado. Você está sério e zangado. Esse olhar muda tudo na vida da criança. Tudo. Porque é a primeira vez que ela está se deparando com a cara daquela que me cuida, que troca minha fralda, que esses tempos inteiros, quase 6 meses, quando isso acontece, 7, ela só é sorrisos para mim, preocupação, cuidado, zelo, agrado, beijos, cheiros. E de repente, toda aquela montanha fica séria. Ai, meu Deus, é o fim do mundo, meu filho vai me odiar. Não. A gente está começando a instalar um outro conceito e uma necessidade de conceito diferente na cabeça do nosso filho. Ele é relacional. Isso tudo está acontecendo na relação. A vida não é feita só de sims. Não existem nãos. Eu sei disso, você sabe disso, nós temos os nossos nãos. Ele vai aprender a ter o deles. Quer dizer, então, que a partir desse momento ele vai ter problemas? Ele vai ter problemas com frustração? Meu filho vai deixar de me amar? Se eu disser não para o meu filho, ele não vai suportar, ele vai chorar, ele vai sofrer? Qual o problema? A gente tem que aprender a sofrer com a gente, os pais, com os nossos pais, para que a gente aprenda a sobreviver às nossas frustrações lá fora. Como assim, Pedral? Como assim, Pedral? Sim. Essa semana eu tive uma conversa com uma mãe, foi muito interessante, né? E tem horas que eu tenho umas inspirações, assim, divinas, com certeza. E eu perguntei para ela, assim, a gente conversando exatamente sobre a questão de limite. Aí eu conversando com ela, eu perguntei para ela assim, você quer ter um filho policial? Aí ela olhou para minha cara assim, eu digo, sim, vamos pensar que nós queremos ter um filho policial. Você acha que o treino de um policial que vai para as ruas, ou de um soldado do exército que vai para a guerra, é fácil? Ela não, é pancada. Tem que ir pra lama, tem que tomar porrada, tem que tomar chuveirada, tem que tomar mangueirada, tem que passar por debaixo de um monte de coisa, tem que saber passar por cima de cerca de arame farpado, tem que sair de... É hard. Hard, e a gente sabe disso. Por quê? Porque quando ele for pra guerra, ele vai passar por isso e muito mais de verdade. De verdade. Quando ele for pra guerra, ele vai ter que viver coisas que, mesmo com todo o treino, ali a minha vida está em jogo. No treino, eu sei que aquilo tudo não vai tirar o mais sagrado que eu tenho, a minha vida. Mas na hora H, na hora do tiroteio, na hora de estar nas buscas policiais, que tem que buscar traficante, pegar ladrão, correr atrás de ladrão, a minha vida está em jogo. Mas se eu souber fazer a coisa bem feita, porque eu fui treinado, eu vou enfrentar melhor. Então a minha vida está nas minhas mãos por causa do meu treino. Mas aí eu perguntei para ela, mas mãe, você não quer um filho policial, você quer um espião. Um 007. Quero um da CIA. Bem esperto. O que você vai fazer? Abre parênteses. Esses são os especiais. Por quê? Se o soldado, se o policial precisa hard, imagine o espião. Quando é pego, até mesmo para saber a hora de tirar a sua própria vida pela pátria. Um espião que não pode falar nada, que não pode contar e que tem que ser mais do que hard o seu treinamento. Aí é que ele vai tomar choque mesmo, vai poder suportar todas as dores, todas as pancadas. A gente assiste os filmes aí, a gente vê, graças a Deus eu não sei de nenhum, não conheço nenhum, nem quero. Mas a gente vê o que eles têm que passar e pelo que eles passam e o que eles precisam ter passado para sobreviver a tudo isso.
Eles estão em busca das suas vidas, eles estão em busca de fazer aquilo que eles se predispuseram, que é salvar a vida da pátria, de todo mundo, não entregar as pessoas. É hard. Para isso, vai ser muito maior e muito mais hard o investimento no treinamento desse espião. Aí eu pergunto para você, você quer ter um filho soldado, um filho espião ou um que nem sequer passou pela porta do exército ou do... Esqueci o nome. O que você quer? O que você quer? Se você tem um filho normotípico e quer que ele seja um soldado, você vai ter que ensinar para ele, através dos seus nãos, como ele vai enfrentar os nãos lá fora. Através da sua cara fechada, desde que ele tem meses de idade, que você vai começar a preparar ele para os nãos que ele vai receber lá fora. O que você quer? Mas se você tem uma criança especial, o treinamento é dobrado. Não é justificativa para ninguém que você tenha um filho especial e que justifique um comportamento inadequado ou mal educado. O que a gente às vezes não consegue quando a gente pega uma criança que tem um quadro severo na compreensão e no entendimento é que ela consiga ter seu autocuidado. Ela às vezes não consegue. Muitas vezes consegue e esquece lá na frente por causa da labilidade ou do tamanho da deficiência dessa criança, da lesão que aconteceu ou mesmo do nascimento. Fora isso, é uma criança que atende. Só se ela for surda para ela não atender. Mas ela consegue entender com o tempo que João é ela. João, ela mesmo que seja lenta, ela entende. Então essas pequenas coisinhas, também o sim ou não, estão dentro desse complexo. Só que se você fala 2 para o soldado, para o espião você vai falar 6. Não é 4 não, é 6, é 3 vezes mais. E por quê? Porque eu quero que ele lá fora tenha força suficiente para receber toda a frustração e os nãos que eles vão ter. Porque por mais que a gente seja os pais mais hiper, super, ultra, mega, power, protetor, eu não vou estar com o meu filho 24 horas e eu não sou todas as pessoas com quais ele convive. Ele vai conviver com milhões de pessoas diferentes. E essas pessoas, eu não posso comprar todas ou chamar todas para dizer, diga sim, faça isso, faça assado. São milhões de pessoas que ele vai conhecer. E além do que, inicialmente são crianças também. O não, na verdade, é o início de um processo de entendimento e o primeiro de troca dessa criança com o mundo. Ele é tão importante porque é ele que aciona na cabeça o controle inibitório. O entendimento para o que pode e o que não pode, para as leis, para as regras, para as normas, para o uso de estratégias, inclusive, do que eu posso ir, do que eu não posso. Se eu devo avançar ou se eu devo dar para trás e não enfrentar aquele inimigo naquele momento. É aquele que vai me dar esperteza. É o que vai me fazer ser espião. Espião. É aquele que vai me dar malícia, jogo de cintura lá na frente. Tudo na vida da gente é um processo. Não se aprende de uma hora para outra. Eu preciso instalar e desenvolver. Assim é ou não. Hoje ele é um só. Não, mamãe, isso machuca. Lá na frente ele vai ter uma conotação maior. Ele vai ter as nossas frustrações, como conviver com elas quando eu não conseguir as coisas. O entendimento de consequência. Gente, consequência é uma coisa muito séria hoje em dia. As crianças já acham que consequência é algo ruim. É outro vídeo que eu vou fazer pra gente também. Como as crianças entendem a questão da consequência e do castigo. Aonde foi levado tudo isso? E é muito sério. Porque castigo é algo bíblico, inclusive, não foi eu que disse. Mas ele existe a partir do momento que a gente percebe de que tudo que eu planto, eu colho. E quando eu não percebo isso, tudo que acontece comigo vem de fora. Eu não tenho responsabilidade.
Aí vem o desencadeamento. Se eu não tenho responsabilidade, eu não estudo. Se eu não tenho responsabilidade, as notas vão ser maravilhosas que cairão na minha mão. Se eu não tenho responsabilidade, eu não sei lidar com as pessoas que não querem fazer o que eu quero. Se eu não tenho responsabilidade, se eu não entendo o não, eu brigo com todas as pessoas ao meu redor, porque elas não fazem o que eu quero. O que isso lhe sugere? Doutor, meu filho não é sociável, ele não tem muitos amigos e ele não sabe ter amigos, ele nem se aproxima das pessoas. E por quê? Porque as pessoas disseram não para ele. Eu não quero brincar, coleguinha. Eu não quero falar, coleguinha. Eu não quero brincar, coleguinha. Sai, coleguinha. E só isso aí já entra no projeto de frustração. Porque todo mundo ao redor diz sim pra ele quando ele quer jogar alguma coisa, quando ele quer brincar, quando ele quer quebrar, quando ele quer fazer as coisas, quando ele quer bater. E de repente, quando ele chega na escola, aos 2 anos, ele vê coleguinhas que não querem brincar, que não querem apanhar, que não querem passar por isso. E ele não entende por quê, que no mundo em que ele estava, isso era aceito. E nesse, não é aceito. Esse primeiro conflito que a criança vive, ele não tem como sair. Porque o que ele conheceu até então foi sempre um sim. E, na verdade, uma legalização de tudo que ele faz. Que é isso que a gente faz na vida deles. A importância do não é preparar esse sujeito para ser um espião ou um soldado. Depende do que vocês querem. E precisa, então, ser severo, Pedrão? Não, gente. Eu não estou falando de severidade nem de autoritarismo. Eu estou falando apenas de que nós somos, além de sermos pais, nós somos exatamente aquela consciência. Vamos chamar de grilo falante ou de anjo da guarda, o nome que vocês quiserem. Aquela sombra, alguém que está por trás, alguém que fomenta, o grande professor da vida. Nós somos os responsáveis por nossos cidadãos. Nós somos responsáveis por essas pessoas que a gente pôs no mundo e que, na verdade, vão lá para fora nos representar. Sério. Eles vão nos representar. Na França tem uma coisa muito interessante. As crianças que chegam em determinado lugar e que não dão bonjour, a família é considerada mal educada. Não é a criança que paga o pato, mas quando ela chega e não cumprimenta pessoas, a família é considerada mal educada. A família dessa criança. Olha o peso da situação. E por quê? Porque se essa criança não faz isso, é porque em algum momento não foi ensinado para ela. Porque isso é ensinamento. O não entra nessa prateleira aí. Ele faz parte de tudo isso. E se a gente não utiliza esse aplicativo para startar esse soldado ou esse espião no mundo social, a gente está cometendo o erro de colocar os nossos filhos no mundo social completamente desarticulados. Sim, eu vou mandar o meu grande guerreiro para a guerra sem ele ter a menor noção de que ele pode morrer. Eu vou mandar ele para a guerra sem ele ter a noção de que naquele momento a vida dele está em jogo. A vida social também leva a mortes. Quando eu me despeço de mim, eu conheço várias pessoas, me fecho diante do que eu recebo lá fora. Eu me torno tímida, calada, introvertida. O mundo social me assusta. Ou eu me torno violenta, agressiva, reativa e defensiva. Alguma coisa vai acontecer comigo. E eu vou ter que descontar tudo isso em alguém. E eu vou descontar em casa. Por isso, o não, que desencadeia uma série de sistemas dentro do corpo, é de fundamental importância na vida de uma criança. Na verdade, é ele que vai começar a preparar essas crianças, esses guerreiros, esses soldados, esses espiões, para o mundo lá fora. Porque se ele aprende a receber o não, é óbvio, gente, que ele vai saber dar o não. Tudo que a criança aprende, ela recebe em si, no concreto. Até 6 anos, a gente tem que concretizar todos
todos os parâmetros, conceitos, definições que a gente dá para o nosso filho. Tudo que a gente fala, a gente mostra. Ó filho, ó filho, ó filho, ó filho. Tudo. Porque ele precisa trabalhar a memória visual, a memória auditiva, para que ele tenha, então, um vocabulário. É assim que a coisa funciona. Dentro de tudo isso, entra o não. O não em conceito e em atitude paterna e materna. Daí em diante, começa a desembolar o fio. E aí, vocês podem ficar tranquilos que quem quer ter um espião da CIA, como eu ouvi na live da semana passada, quem quer ter um espião da CIA, seja hard, seja autoridade. E eu garanto que daí em diante a gente começa a desenvolver e a ter um filho obediente. A obediência, acima de tudo, gente, não é subjugação. Vamos descolar uma coisa da outra, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A obediência que a gente fala é obediência à vida. É o entendimento das coisas que eu preciso fazer para sobreviver, viver e estar atento a tudo isso da vida. Fica um beijo no coração e fica a pergunta final. Você quer ter um filho soldado ou um filho espião? Beijo no coração, dá um like, compartilha, entra no nosso canal e discute com a gente sobre o espião, sobre o soldado ou quem sabe apenas um guerreirinho. Vai depender do que vocês querem. Beijo no coração e eu vejo vocês no canal.